Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso Clube do Livro Dias Melhores, especial A Educação da Vontade. Estou aqui com o livrinho A Educação da Vontade, do Yuri Paiol. Estou olhando aqui para o lado porque meu retorno hoje está aqui do lado. Então, nós vamos trabalhar hoje o livro 3, sem demora já. Nós vamos trabalhar aqui o livro 3. Então, não esquece de dar o like aí no vídeo, né, de se inscrever no canal aqui no YouTube. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para a gente aumentando aí o nosso alcance aqui no YouTube. Beleza? Então, nós estamos trabalhando este livro aqui, estamos falando basicamente sobre a educação da vontade e procrastinação, estamos contextualizando. Se tu não assistiu os episódios anteriores, volta aí os 2 vídeos anteriores e assista os episódios anteriores para você entender aí como é que a gente tem trabalhado este livrinho pesadíssimo do Júlio Paiol. E eu não vou me demorar muito hoje, vou tentar trazer um resumão, porque os últimos vídeos têm ficado muito extensos. A ideia não é a gente fazer uma aula aprofundada, é apresentar alguns pontos dos capítulos aqui para você, e você fazer a leitura, conseguir fazer a leitura direitinho, sem preguiça, porque estamos falando de procrastinação, de educação da vontade, de disciplina, né, de você conseguir alcançar aí os teus objetivos. Tudo certo? Então, como eu havia falado no primeiro encontro do livro, a proposta era trabalhar, a cada encontro, trabalhar um livro, né, que seria uma parte do livro. Então, o livro tem 5 partes, ou 5 livros, só que este livro 3, essa parte 3 aqui, ela é bastante extensa, e eu decidi dividi-la em 2 partes. Então, nós vamos ter aqui livro 3, né, que é aqui os meios interiores. Você pode acessar o teu livro aí no sumário, e nos meios interiores, livro 3, a gente vai dividir, então, em 2 partes. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 1 e capítulo 2, a reflexão meditativa e o que é meditar e como meditar. E na parte 2 do livro 3, nós vamos trabalhar os demais capítulos, capítulo 3 a capítulo 5. Se tiver alguma dúvida, só comentar aqui embaixo que no último episódio desta série aqui da Educação da Vontade, eu vou responder aí as dúvidas que a galera for colocando nos comentários de todos os vídeos que envolvem aqui este livrinho especial, tá bom? Deixa eu tentar jogar minha câmera para cá para cima, mudar um pouquinho a posição, porque eu estou me achando muito escuro, já que eu estou de branco aqui, né? Tô numa vibe meio pai de santo aqui, meio pagodeiro, né? Então deixa eu levantar um pouquinho aqui, porque senão o contraste aqui da câmera não fica muito bacana. Queria fazer encostadinha ali, mas não vai dar certo. Vai ficar assim, que é para poder ficar, inclusive, mais ativo. Então, vamos lá. Então, esse livro 3 aqui, meu Deus do céu, esse livro 3 aqui, comigo quando eu estava relendo agora, e ele tem umas partes muito, muito importantes, provocativas. Me pegou demais o livro 3 aqui, esse capítulo 1 e o capítulo 2. Por isso que eu estou resolvendo quebrar esse encontro aqui, porque ele me pegou demais. Então, no capítulo 1, ele fala basicamente sobre a reflexão meditativa. E eu separei aqui alguns trechos para poder a gente comentar aqui. Eu não vou me aprofundar em um ponto específico que eu acho extremamente importante, mas eu vou pincelar aqui os outros comentários e você em casa vai ler com carinho, E esse livro 3 aqui me pegou bastante, e eu acredito ser uma provocação central do livro. Para frente, ele vai trabalhar a parte prática e tudo mais. Mas essa provocação aqui, cara, você precisa prestar atenção e levar essa provocação, ler com calma essa provocação e levá-la a sério. Então, no capítulo 1, a reflexão meditativa, ele diz o seguinte: a reflexão meditativa
tem como objetivo provocar na alma movimentos de amor ou de ódio. A tarefa consiste para nós em investigar pacientemente todos os motivos capazes de despertar em nós movimentos de amor e de ódio. A reflexão meditativa alcança sua finalidade quando provoca na alma poderosos movimentos afetuosos ou vigorosas repulsas. Então, ele está falando aqui sobre o objetivo da reflexão meditativa, que tem como este objetivo provocar em nós movimentos apaixonados até, movimentos afetuosos de amor, enquanto que, por outro lado, movimentos afetuosos de ódio, né? Então, de amor, logicamente, por aquilo que a gente deseja alcançar, de amor por aquilo que você deseja alcançar, por amor daquilo que você deseja desenvolver, por amor daquilo que você deseja evoluir, por amor daquilo que você deseja se tornar enquanto pessoa, e ódio por aquilo que você deseja afastar da tua personalidade, afastar dos teus objetivos, afastar das tuas conquistas, afastar dos teus caminhos. Ou seja, a reflexão meditativa, ela não traz um caminho moderado, ela não traz aquele caminho morno. A reflexão meditativa tem como proposta ir para um extremo e ir para o outro. Então, nós devemos amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Nós devemos amar aquilo que a gente deseja ser e, por outro lado, odiar aquilo que a gente não deseja ser. Só dessa forma a gente vai conseguir avançar. Lembrando que nas páginas anteriores, nos capítulos anteriores, o Júlio Spaiol está dizendo assim, poxa, como é que eu consigo deixar a minha vontade caminhando, constante, perene? Eu preciso mobilizar os meus estados afetivos. Então, eu preciso mobilizar estados afetivos, ou seja, pegar, angariar, buscar, cultivar sentimentos de amor por aquilo que eu desejo alcançar e de ódio por aquilo que eu desejo repulsar, afastar. Então, o Júlio Spaiol está trazendo para a gente uma construção de um entendimento. Se você quer um determinado objetivo, você deve desejar amá-lo. E senão, você não ficará ali. E senão, seu caminho logo se dissipará. Você vai se distrair com qualquer outra coisa que brilhe um pouquinho mais do que aquele seu objetivo. E hoje nós estamos cercados por um banquete maravilhoso, colorido, bem apetitoso, de várias possibilidades. Se você não amar de verdade aquilo que você deseja alcançar, você jamais alcançará aquilo que você não ama. Porque o banquete está extremamente farto na nossa frente. Nós temos um banquete farto, variado, com várias opções disponíveis o tempo todo às nossas vistas. Então, se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção, se a gente não for atento, não tiver um olhar atento, e o nosso coração não estiver inteiro naquilo que a gente deseja alcançar, jamais alcançaremos. Jamais alcançaremos. Então, a reflexão meditativa, ela busca cultivar o amor por aquilo que eu desejo alcançar. Assim como a reflexão meditativa busca cultivar o ódio daquilo que eu desejo afastar. É só dessa maneira, mobilizando estados afetivos, seja amando aquilo que eu desejo alcançar, seja repulsando aquilo que eu desejo odiar, somente dessa forma eu vou conseguir mobilizar a minha vontade. Somente dessa forma eu vou conseguir mobilizar a minha vontade. Então, a reflexão meditativa, ela vai provocar e ela vai ter como objetivo, dentro da tua alma, movimentos de amor ou de ódio. Não queira ser morno na tua vida. Não queira ser morno. Deseje você amar aquilo que você
tem em mente ali para alcançar, quem você deseja se tornar, assim como, de igual modo, deseje você odiar aquelas coisas realmente que você deseja não ter participação na tua vida enquanto projeto, né, enquanto personalidade, enquanto característica. Então, não seja morno jamais na tua vida. Não seja morno. Cultive o amor por aquilo que você deseja alcançar, assim como odeie aquilo que você não quer que faça parte da sua vida. Odeie mesmo, de verdade. Às vezes é forte esse tipo de discurso, esse tipo de fala, mas é só assim que a gente vai mobilizar a nossa vontade. Se você não odiar aquele vício que tanto te perturba, você não vai se afastar dele. Ele vai virar um vício de estimação ali. Você vai guardá-lo. A tua preguiça, a tua procrastinação, o teu medo vai ficar ali guardadinho, 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 guardadinho. E você, de verdade, não vai alcançar nada. Então, no capítulo 1, ele fala isso. Vamos avançando. O homem vulgar pensa com palavras, porém, o homem que pratica meditação reflexiva deseja ver de forma concreta e circunstanciada aquilo sobre o que refletirá. Os espíritos medíocres pensam com as palavras coisas abstratas, mortas, de maneira que sua repercussão na vida interior é nula. O remédio para esse mal é ver claramente em detalhe. Então, como a gente tem reforçado sempre aqui, né, você precisa visualizar de maneira clara a cena, né, o seu objetivo, você alcançando ali o objetivo. Então, a clareza, ela é muito importante para mobilizar a vontade. Ela é extremamente importante para mobilizar a vontade. Então, se você não for claro, né, você não vai conseguir mobilizar a sua vontade. E ser morno é justamente o contrário de ser claro, né? Ser morno é aquilo ali, tu sabe o que tu tá sentindo? Não sei, mais ou menos, não é assim, não sei o quê, barará, né? Então, não sabe. E aí, no parágrafo 5, ele diz assim, ó, que pensar é organizar. Pensar é organizar. Então, por isso que a reflexão meditativa é muito importante, porque à medida que a gente pensa, à medida que a gente vai pensando, então nós vamos organizando as nossas questões, nós vamos organizando os nossos objetivos e nós vamos organizando ali os conceitos para poder mobilizar a nossa inteligência e a inteligência, aquilo que a inteligência capturar, a gente conseguir mobilizar a vontade de seguir ali aquilo que a inteligência consegue e conseguirá captar através da organização dos nossos pensamentos. No parágrafo 6, ele vai dizer que o homem agitado é o contrário do homem de ação. Eu coloquei lá no grupo exclusivo, no WhatsApp, um comentário a este parágrafo aqui, né? Então, o homem agitado é o contrário do homem de ação. O homem agitado, ele tem a necessidade de agir. A sua atividade traduz-se pela ação frequentemente incoerente ao sabor da vida. A atividade orientada, segura de si mesmo, exige a meditação profunda. Então, se você deseja ser constante nas suas atividades, no teu caminho de amadurecimento, no teu caminho de evolução, você vai precisar ter uma meditação profunda. A ação deve sempre seguir a reflexão meditativa. A reflexão meditativa, por si só, não basta, né? Embora ela seja uma condição necessária de toda a vida fecunda. Então, não adianta nada a gente refletir e não agir. Mas toda ação fecunda, ela parte de um princípio de uma meditação reflexiva, de uma reflexão meditativa, de uma atividade orientada. Então, qualquer rumo que você deseja tomar para a tua vida, um dos pressupostos iniciais será você ter como característica, como hábito, como uma necessidade, a reflexão meditativa, porque a reflexão meditativa, ela consegue dissipar pouco a pouco as nossas ilusões. É a partir da reflexão meditativa que você consegue dissipar os teus medos, que você consegue dissipar
aqueles ideais que muitas vezes estão na tua cabeça e você consegue ir orientando a partir de objetivos, de características mais realistas. Então, um dos objetivos da reflexão meditativa é dissipar pouco a pouco as nossas ilusões. Olha só que forte, olha só que lindo. E no parágrafo 7 do capítulo 1, né, ele diz que o imprevisto, eu até marquei aqui, porque essa frase é extremamente forte, bota assim, pega essa, moleque. Página 116, parágrafo 7, né, o último parágrafo do capítulo 1, ele diz, é o último parágrafo? Antepenúltimo parágrafo, né, tem 9 parágrafos aqui no capítulo 1, e ele diz assim, ó, o imprevisto desmonta as vontades fracas. Nossa, velho. Isso daqui é forte demais. O imprevisto desmonta as vontades fracas. E é isso mesmo. Se você parar para prestar atenção, quantas vezes você não deixou de fazer algo que você estava planejando justamente por conta de um imprevisto? Quantas vezes você não deixou de estudar para o teu concurso porque alguém te chamou para sair? Quantas vezes você não deixou de ter um momento de devocional, de ter um momento de oração, porque você acordou tarde? Porque o gás acabou? Porque o teu chefe te colocou, né, numa situação em que você achou que era obrigado a continuar no trabalho? Então, o imprevisto desmonta a vontade fraca. E aqui a gente poderia aprofundar muito nesse parágrafo 7, ele é muito lindo. Depois leia com atenção, leia com cuidado o parágrafo 7. Tá bom? Parágrafo 7. Começa na página 114. Ele vai dar aqui dicas claras para você não cair no golpe do imprevisto. Tá? Então ele vai provocar a gente a estar preparado. Então a gente precisa estar preparado. Ele diz assim, ó, é apenas para os fracos que a vida é feita de improviso. Olha só. Então ele diz, a pessoa pode eliminar o imprevisto de sua existência, pode prever as ocasiões de dissipação que poderão apresentar-se. Prever do ponto de vista psicológico é para imaginar os acontecimentos. Então ele fala, cara, através da reflexão meditativa, então eu consigo perceber, eu consigo entender, eu consigo ir compreendendo quais são os acontecimentos que me fazem procrastinar, quais são os acontecimentos que me fazem distrair, né, daquele objetivo, que gera uma distração do meu objetivo. Então, a partir do momento que eu começo a ter a prática da reflexão meditativa, então eu começo a perceber certos padrões que alimentam os meus vícios, certos padrões que alimentam os meus medos, certos padrões que alimentam a minha procrastinação. E aí, esse imprevisto, esses padrões, eles acabam desmontando a minha vontade. Quando eles acontecem, não vai dar. Estou cansado, e aí eu poderia ir para academia, né? Segunda-feira, hoje é segunda-feira, hoje depois do consultório aqui, eu tô gravando segunda-feira, depois do consultório aqui, vou para academia, velho. Vou arrochar e vou para academia. Não fui agora de manhã, mas vou de noite. Saindo daqui, hoje eu vou encerrar cedinho, 19 horas, já encerrei aqui os atendimentos e vou para academia já já. Então, a gente consegue, via imaginação, pré-imaginar os acontecimentos. E com isso a gente consegue desenvolver estratégias adequadas e assertivas para combater de maneira concreta esses acontecimentos. E é isso que ele fala aqui no parágrafo 7. Então eu recomendo fortemente que você leia com atenção este parágrafo 7 do livro, porque ele é muito importante. Ele diz a gente precisa traçar um plano
traçar um plano para poder a gente combater esses imprevistos. Olha, eu sei que toda vez que eu tento estudar, a minha mãe vai lá e me chama para fazer alguma coisa, então eu já sei que isso que ela chama para fazer, esse, entre aspas, imprevisto, isso faz com que eu me distraia do meu objetivo. Né? Isso faça com que eu me dissipe do meu objetivo. Faz com que eu não alcance o meu objetivo, tornando assim a minha vontade fraca. Então eu tenho que desenvolver um plano, e esse plano é de importância capital para manter ali a tua vontade firme e constante no teu objetivo. Então tu já pré-imagina, tu já sabe, cara, quando eu sentar aqui, véio, minha mãe vai me chamar. Então eu tenho que ter uma resposta pronta para ela, para poder eu ser firme e ela parar de me interromper, ela entender que o tempo do estudo é um tempo necessário, importante, para alcançar os meus objetivos, que não é porque eu estou estudando que eu não estou fazendo nada, etc, etc, etc. Então, eu tenho que ter aqui uma resposta clara e objetiva. Isso daqui em terapia cognitivo-comportamental é da mesma forma, o Júlio Paiol ele trabalha muito isso. Né? A TCC ela consegue trazer uma técnica de maneira simples, mas a epistemologia está aqui, né? Você diz assim, cara, se tu tem um pensamento automático disfuncional, você precisa desenvolver uma resposta alternativa realista. Se você puder escrever essa resposta alternativa realista a este pensamento disfuncional e deixar colado na porta do teu guarda-roupa, toda vez que esse pensamento disfuncional aparecer, você tem a resposta realista ali, você pode lê-la, inclusive. É isso que o Júlio Paiol está falando aqui. Você precisa ter um plano, e esse plano é de importância capital para você conseguir a fortalecer a tua vontade, para você conseguir dissipar esses imprevistos que acabam acontecendo. Então, eu recomendo fortemente que você preste atenção nesse parágrafo 7 do capítulo 1 desse livro terceiro aqui do A Psicologia da Vontade. Vamos em frente? Isso que eu não ia aprofundar, né? Capítulo 2, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Capítulo 10. E aqui eu quero chamar uma atenção exclusiva, né, aqui no capítulo 2, para o parágrafo 1. Então ele diz assim, ó, é preciso observar a natureza mesma do pensamento. Nós pensamos com as palavras. Eu gostaria muito de fazer um vídeo só sobre isso daqui, não sei se eu vou trazer um bônus para vocês sobre isso daqui. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, a regra geral para refletir e meditar de uma forma útil decorre do exame mesmo da natureza do pensamento. Nós pensamos com as palavras. Então, olha o que ele está dizendo. Que a gente pensa com as palavras. Não só, tá? Se você for parar assim, cara, como é que eu penso? Né? A gente pensa com palavras, sim. Só que a gente pensa também com cenas, com imagens, não é isso? Fala assim, pensa no elefante. Tu vai lembrar de um elefante, uma imagem. Tu vai lembrar de uma cena, ou tu pode lembrar a palavra elefante. Mas quando eu falo elefante, então tem uma associação da palavra elefante com a coisa mesma, com a coisa da realidade. Tá bom? Então você tem dentro de você um conceito de elefante. Então ele diz, nós pensamos com as palavras. Olha só que legal. Como indicamos precedentemente, para pensar, temos que nos desembaraçar das imagens reais, pois elas são pesadas, densas, de difícil manejo. Imagina você pensar num elefante real como ele é. Imagina você pensar em um elefante específico. Então, o tanto de detalhes que não tem neste elefante específico. Para a gente fazer o download deste elefante, então é uma coisa muito pesada, densa. Então, o que a gente faz? A gente começa a associar palavras às coisas mesmas. Né? Então, a gente consegue ali, de uma maneira geral, ter um elefante, um conceito de elefante genérico, né, que vai representar ali a coisa mesma. Então, ele vai dizer, nós substituímos essas palavras por signos breves, fáceis de reter, fáceis de transmitir aos outros. Esses signos são as palavras. Então, a gente associa. Então, tem um elefante, então eu associo a palavra elefante, que é algo bem curtinho,
fácil de reter e eu consigo transmitir aquele significado do que é um elefante através daquela palavra. Essas palavras associadas às coisas têm a propriedade de poder evocar essas coisas quando o quisermos, sob a condição de que a palavra tenha entrado na memória depois da experiência das coisas, ou pelo menos de que lhes tenhamos acrescentado a experiência das coisas. Então, o que ele está dizendo bem aqui? Essas palavras associadas às coisas, ou seja, eu vou trazer aqui um exemplo que eu tenho aqui, né? Não um elefante, então vamos mudar. Então, garrafa, certo? Tenho aqui garrafa, né? Garrafa aqui, a coisa, garrafa, e eu tenho a palavra garrafa. Então, o que ele diz? Essas palavras, ou seja, imagina a palavra escrita aí, garrafa, associada às coisas, aqui, ó, associada à coisa, garrafa. Então, a palavra escrita garrafa, associada a essa coisa aqui. Então, essa palavra garrafa, ela tem a propriedade de evocar essa coisa quando a gente quiser. Então, o que acontece? Se eu não tiver a coisa garrafa aqui, eu falar garrafa, você vai entender a coisa. Então, a palavra garrafa evoca algo. A palavra garrafa evoca uma coisa. Evoca a garrafa mesmo. Então, essas palavras, elas fazem isso. Elas associam. Elas são associadas às coisas. Elas são associadas às coisas. Certo? E aí, geralmente, como é que a gente aprende? Quando... Isso daqui é muito interessante, eu não vou abrir esse parênteses, mas daqui é muito interessante, quando uma criança ela é pouco estimulada, então ela tem pouco repertório, né? Você já percebeu isso? Mas como é que a gente aprende? Né? Geralmente a gente olha uma coisa e vai perguntar como é que é o nome dessa coisa. O que é isso, papai? O que é isso, mamãe? Aí a mamãe e o papai vão lá e dizem, isso aqui é uma garrafa. Isso aqui é uma garrafa. A criança, quando está com sede, ela não sabe falar água ainda, ela vai apontar. Isso daqui, quero isso daqui. Aí os pais vão ensinar essa associação. Água, tu quer água? É água, água. Aí vai associar, né? A mãe aparece lá na frente da criança e começa a falar assim, mamãe, 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 papai, mamãe. E a criança, né, essa coisa aqui é mamãe, essa coisa aqui é papai, essa daqui é titio, essa dali é titia. Né? Então começa a associar. Só que o que acontece? A maioria das palavras de Gilles Paiô, a gente não teve tempo ou a possibilidade ou a coragem de acrescentar a experiência mesmo. Ele dá um exemplo aqui maravilhoso. Ele diz assim, eu jamais ouvi um elefante barrir. A palavra barrir é, para mim, uma espiga vazia. Então, se eu leio assim, o elefante barriu. Eu nunca ouvi um elefante barrir. Então, no que diabo é barriço? É o que o elefante faz, né? Então, muitas coisas que a gente diz são espigas vazias. Eu, você, possuímos uma multidão dessas palavras. Uma multidão. E aí, aqui é a dica da meditação, ele diz assim, se a gente examinar as frases usuais que pronunciamos, ficaremos estupefatos com a vagueza de muitos dos nossos pensamentos e descobriremos que mesmo os mais inteligentes frequentemente falam como papagaios, sem que as suas palavras correspondam à realidade alguma. Cara, isso daqui é muito forte, velho. Meditar é, de certa forma, bater a palha para fazer o grão cair. A regra que domina tudo aqui é sempre substituir as palavras pelas coisas. É também
descendo aos mínimos detalhes da análise que chegaremos a dissipar as sugestões da linguagem, as ilusões da paixão, verificando meticulosamente as afirmações enganosas. Então, quantas vezes eu já falei aqui, né, aqui quando eu digo na internet, quantas vezes eu já falei que as pessoas estão desorientadas porque elas não sabem os conceitos das coisas. O que é relacionamento? Porque é o clássico. As pessoas não sabem os conceitos das coisas. Eu falando com uma jovem adulta, né? Não era nem... Já era adulta, adulta jovem, né? Nem jovem adulta, adulta jovem. 27 anos, eu conversando com ela em sessão de terapia. E ela ficando com o rapaz, e ela queria que ele agisse como namorado. Esse daqui é o clássico para mim, de relacionamentos é o clássico. Então, hoje as pessoas não entendem o conceito de fica. E esperam que a pessoa que ela esteja ficando se comporte como se estivesse namorando. E algumas até casando com elas, né? Ela não sabe o conceito de fica. Então, fica uma palavra vazia. Ela não entende absolutamente o que é. E aí ela deseja que a coisa em si, que o fica em si, seja como um namoro. Então, na hora que ela evoca fica, na verdade, ela está evocando o namoro. E aí ela se frustra. Então, o Júlio Spaioli está dizendo aqui, cara, a meditação ela deve ser uma investigação em que a gente vai aprofundando, entrando aos mínimos detalhes, para a gente conseguir dissipar toda a sugestão da linguagem, todas as ilusões da paixão, e que a gente consiga verificar meticulosamente as afirmações enganosas. Isto daqui é poderoso. Quando você consegue meditar desta forma, que você pega a palavra e você olha a coisa mesma, você consegue acessar a realidade e você consegue dissipar essa palavra. A associação falsa que muitas vezes te gera o sofrimento. Muitas vezes te gera o sofrimento. Uma vez eu fazendo um workshop, eu fiz um simples exercício. Qual foi o exercício que eu fiz? Eu mandei todo mundo fechar o olho e eu não vou fazer aqui, né? Mas eu mandei todo mundo fechar o olho. É um exercício simples de atenção e de percepção. E eu mandei imaginar, de olho fechado, imagine o rosto da sua mãe. E durante a minha fala, eu bati uma palma. E eu fui conduzindo, e ao final do exercício, peço para a galera abrir os olhos, e eu digo assim, quem ouviu eu batendo palma? Ninguém. Ninguém ouviu eu batendo palma, cara. Ninguém, velho. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Meu Deus, tu bateu palma, tem certeza? Tem, tá gravado. Vocês vão assistir a reprise e vão olhar eu batendo palma. Então, muitas vezes a nossa percepção ela está completamente contaminada pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos. Um outro exemplo clássico você pode botar na internet aí, eu acho que é vídeo de experimento de atenção. Experimento de atenção. E aí é uma galera, depois faça esse vídeo aí. Experimento de atenção, jogadores, bola de basquete. Né? E aí é uma galera jogando basquete. Assiste esse vídeo. Como a nossa atenção ela é seletiva e muitos dos nossos traumas estão sendo alimentados por atenções seletivas. Que hoje, se você parar,
fazer uma meditação, você consegue trazer uma narrativa diferente para aquele trauma ali. Você consegue fazer isso. Então, por isso, é muito importante a gente conseguir fazer da reflexão meditativa uma necessidade. Para a gente começar a investigar a realidade. Para a gente começar a associar as nossas palavras aquilo que é a coisa mesma. Enquanto você não conseguir investigar aquilo que você fala, a coisa mesma, a realidade, você não vai avançar. Você vai ficar ali, certo trauma. Então aí, né, esse aqui foi o nosso encontro de hoje. Pense direitinho, faça, medite e leia este livro, que é muito bom.